Seja muito bem-vindo ao Reconecta Corpo, Mente e Coração. Aqui nós discutiremos como você pode melhorar a sua relação com a comida e manter os resultados do seu emagrecimento com mente. Eu sou a Mariana, sou nutricionista, e o tema de hoje é Estou ansiosa e desconto na comida. O que faço? A ansiedade ela é uma condição psicológica e ela é considerada também como um sentimento. Quando em estado de ansiedade, a pessoa ela começa a sentir sensações desagradáveis, como apreensão, insegurança, aflição, preocupação e algumas coisas similares. Então, quando a gente está em estado de ansiedade, o nosso corpo ele tem algumas reações. E às vezes, como a gente lida com a ansiedade, a gente acaba, no decorrer da nossa vida, a gente acaba descontando isso na comida, usando a comida como recompensa. Então, o que é esse descontrolar na ansiedade? Dentre todos os sintomas, pode, alguma das causas incluir a falta de concentração. Então, às vezes, a gente está descontando na comida por uma falta de concentração, a gente está desconcentrado e a distração ali acaba sendo a comida. A insônia também pode ocorrer por causa da ansiedade, então às vezes a gente não dorme muito bem e às vezes durante a noite tem períodos de fome porque está com insônia e aí aumenta a fome também. E o que acontece? Quando a gente não dorme muito bem também, o nosso cérebro ele possui uma ligação, uma conexão neural aí, que faz essa produção de hormônios. Então, alguns hormônios que são ligados à sensação de prazer, quando nós não estamos dormindo muito bem, acabam sendo produzidos menos, como a serotonina, como a dopamina. E por estarem sendo produzidos menos também, acaba também prejudicando a nossa sensação, o centro de ligação da sensação de saciedade, da sensação de fome. Então, nós estamos sempre pensando ou sentindo falta de algo, às vezes por causa sim da insônia que não produziu aqueles hormônios que dão a sensação de bem-estar, como a serotonina, como a dopamina, e a gente fica com essa sensação de sentir mais fome e ter mais dificuldade também de sentir a saciedade. E aí a gente acaba comendo a mais, comendo várias vezes durante o dia, em horários que não é para comer, beliscando, a gente chamaria assim, beliscando a comida. Pode ser em decorrência disso, em decorrência da distração, e tudo isso está decorrente à vontade de comer, mesmo quando a gente não sente fome. Algo importante que a gente precisa estar sempre observando, a gente está tendo alguns desses sintomas em relação à falta de concentração, em relação à insônia, mas também, como eu disse, a ansiedade, ela é uma emoção. Então, a gente não vai conseguir se livrar dela, a gente vai aprender a lidar com ela. E a gente tem que tratar, eu quero tratar aqui a ansiedade com vocês com bastante cautela, com bastante empatia, tá, sobre o assunto, porque às vezes a gente fala sobre ansiedade, ou a gente fala, não, eu estou ansiosa, e os sintomas em si, às vezes, nos torna mais melancólico, nos torna algo que às vezes, esses sentimentos, eles se tornam intoleráveis para as outras pessoas e até para a gente mesmo. E a gente tem que aprender a ter empatia com os sentimentos que nós estamos sentindo, porque a partir disso a gente vai trazer uma compreensão e aí sim começar a trabalhar todas essas questões, a lidar com essas emoções. Então, às vezes a gente sofre a raiva e a gente não quer sentir a raiva. Só que assim, eu não sou psicóloga, não é esse o meu assunto aqui, mas a gente tem que aprender a sentir as emoções e não ficar fugindo delas. Entender que as emoções elas são um processo natural do ser humano. O ser humano, nós humanos temos emoções e nós temos que entendê-las, compreendê-las, ter compaixão por esse processo, não ficar, como a gente ouve muitas vezes, a ansiedade, depressão, falta de Deus. Não, é um processo sim fisiológico. Elas têm causa fisiológicas e afeta o nosso corpo, afeta como a gente lida com as outras pessoas, afeta como a gente lida conosco mesmo, com a nossa alimentação, com o nosso corpo, e tudo isso, se está nos prejudicando, a gente precisa buscar ajuda.
E não ficar simplesmente, né, na mercê de achar que esse é um problema que a gente consegue lidar sozinho. Entender quando a gente precisa de um auxílio, de uma ajuda de outra pessoa para poder estar nos auxiliando a entender mais sobre esse processo aí das nossas emoções. Então é importante eu refrisar isso aqui para vocês. Eu quero trazer esse conteúdo com bastante empatia, né, para que a gente seja acolhido, né, para que a gente aprenda a se acolher no momento da nossa ansiedade, para que a gente aprenda a acolher também o nosso próximo, né, que também tem esse problema, que pode ter, né, esse problema de ansiedade, pode não conseguir lidar com a ansiedade. Não que a ansiedade seja um problema, tá? A ansiedade, ela se torna um problema quando a gente não consegue, não aprende a lidar com ela, o que é muito comum. A gente, né, nós não somos ensinados, educados a lidar com as nossas emoções. E aí, esse aí é um assunto, né, que a gente precisa estar sempre buscando, é um autoconhecimento mesmo.